Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo do artigo 5º. Paramos na última aula no inciso 13 e agora nós vamos para o inciso 14 na tela de vocês. O inciso 14 assim diz, olha só, prestem atenção. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, ok? Então traz a imagem para mim. Gente, veja, esse é o princípio do sigilo da fonte que assegura a liberdade de imprensa. O direito de informação é um direito de todos, é um direito público, ok? Portanto, todos devem ter acesso à informação. Este inciso, o inciso 14 do artigo 5º, ele vem trazer isso. Vejam só, o sigilo da fonte visa resguardar a liberdade de imprensa, o direito de liberdade de imprensa. Ou seja, é um direito de liberdade. Agora prestem atenção. Não podemos confundir aí o sigilo da fonte com uma exceção aí ao anonimato. Ou seja, eu vou trazer uma informação, ok? Para vocês, e vou ficar no anonimato porque eu tenho o inciso 14 do artigo 5º, que traz ali o sigilo da fonte, portanto, eu posso trazer essa informação e ficar no anonimato. Pode isso, gente? Claro que não, não é? Na verdade, o que vem esse inciso do sigilo da fonte trazer para a gente é que a fonte fica resguardada, ou seja, o sigilo da fonte fica resguardado, mas o meio de comunicação que traz aquela informação, olha, não pode ficar no anonimato. Então, digamos que temos aí uma emissora que está trazendo uma informação, mas quer resguardar o sigilo da fonte daquela informação. Ela tem esse direito de resguardar esse sigilo da fonte? Tem. Ela não precisa contar qual foi a fonte daquela informação, mas a emissora, ela é responsável por aquela informação, ela não está no anonimato, ok? Tudo bem, gente? Entendido isso? Então, prestem atenção, esse é um princípio importante, que é o sigilo da fonte e traz aí o exercício da liberdade do direito de imprensa, ok? Próximo inciso na tela para vocês é o inciso 15, tão importante inciso 15. E diz assim, ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então deixa aí na tela, que eu vou explicar para você o seguinte. Diz assim, ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Primeira coisa em relação à prova de vocês é o seguinte, o que significa esse tempo de paz? Será que esse em tempo de paz, ou seja, a minha liberdade de ir e vir no território nacional, ela vai se dar só em tempo de paz? Mas, o que seria esse tempo de paz? Esse tempo de paz seria a ausência de guerra, hein, gente? De guerra declarada? Também, mas não é só isso. Vão comigo, abram a Constituição de vocês e vamos no artigo 139 e inciso 1. Olha o que diz o artigo 139, inciso 1. Ó. Na vigência do estado de sítio decretado, com fundamento no artigo 37, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, ó. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então, traz aqui para mim. Gente, quando o inciso 15 traz para a gente o direito de ir e vir, ou seja, o direito de locomoção, só em tempos de paz, não quer dizer que a gente pode se locomover no território só durante a ausência de guerra, não. Temos o estado de sítio também. Ou seja, quando for decretado o estado de sítio, ó, eu posso ter o meu direito de locomoção restringido, ok? Tudo bem? Essa é uma exceção importante que pode vir na prova para vocês. Agora, volta na tela. Vamos continuar analisando aí o inciso 15 do artigo 5º. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Olha só, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Vejam que importante essa expressão nos termos da lei. Grifem, qualquer pessoa nos termos da lei.
Traz a imagem para mim. Gente, é claro que nós podemos nos locomover aí em todo o território nacional, podemos entrar e sair dele. Agora, pode ser qualquer pessoa? O estrangeiro pode entrar aqui a qualquer momento que ele quiser? Pode, mas ele deve obedecer uma série de requisitos. Ele tem que ter, por exemplo, passaporte, ok? Então, veja. Não existe direito absoluto, não existe direito fundamental absoluto, ok? Então veja que o direito à locomoção trazido aqui no inciso 15 do artigo 5º é uma norma de eficácia contida. Pode vir a lei, quando não vier a própria Constituição, no artigo 139, inciso 1, que restringiu o direito de ir e vir, pode vir a própria lei e estabelecer como esse direito vai ser exercido, ok? Tudo bem? Então, mais um inciso aí na tela, vamos para o 16. O 16 diz assim, olha só que legal, importante direito, sempre muito cobrado nas provas de concursos públicos, ok? Diz assim, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Traz aqui para mim o inciso 16, traz o consagrado direito de reunião, ok? Mas veja, esse direito de reunião tem muitos detalhes que são cobrados aí na prova de vocês. Quer ver? Bota na tela, vamos analisar cada um desses detalhes aí do direito de reunião. O direito de reunião diz assim, todos podem reunir-se pacificamente. Olha que legal. Então, veja, primeiro requisito que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês é que a finalidade, veja, o direito de reunião, ele tem uma finalidade. E essa finalidade é que seja exercido de forma pacífica, ok? E se é pacífica, é claro, vai ser também o quê? Sem armas, ok? Outra observação ainda na tela para vocês, diz respeito ao próximo período aí desse inciso, que diz assim, em locais abertos ao público. Ou seja, se em locais abertos ao público, eu não posso, sob o pretexto do exercício de direito de reunião, invadir, por exemplo, o prédio da prefeitura. Mas, ora, professor, o prédio da prefeitura não é um prédio público? É, mas não fica lá de porta aberta? Fica, né, gente? Mas vejam só, esse local aberto ao público é o ar livre, ok? Então veja, em locais abertos ao público, e aí a gente entende as ruas, praças públicas, que podem ser exercidos o direito de reunião. Ou seja, os bens públicos, os prédios públicos, não podem ser ali, locais do exercício do direito de reunião, não, tá? Próximo item aí, pode continuar na tela. Em relação ao direito de reunião, está aí, independentemente de autorização. Ou seja, eu preciso de autorização do poder público para exercer o meu direito de reunião, gente? Claro que não. Não há necessidade de autorização do poder público. Mas vejam só, tem que ter um aviso prévio. É obrigatório que se faça um aviso prévio à autoridade competente, até mesmo para a autoridade competente preparar todo o seu aparato, inclusive para garantir a segurança daqueles que estarão exercendo o direito de reunião. E tem um outro objetivo também esse aviso prévio. Esse aviso prévio é justamente para não frustrar outra reunião que foi anteriormente marcada para o mesmo lugar. Então veja, gente, muito importante, o direito de reunião cai muito em prova, pode trazer aqui para mim, cai muito em prova. Então veja, finalidade pacífica, não pode ter armas. Então, digamos que os policiais militares resolveram manifestar acerca de determinado assunto relativo a eles e eles vão exercer o direito de reunião. Eles podem comparecer a esse direito de reunião armados, com armas? Não podem, ok? Eles não vão poder exercer o direito de reunião nesses termos, armados não podem. Eles podem, muito bem, exercer ali seu direito de reunião, mas o fim deve ser pacífico e não pode ter armas, tá certo? Olha só, tem muita gente que me pergunta assim, professor,
Se eu tenho a liberdade de exercer o meu direito de reunião ali naquela rua, naquela praça, se alguma autoridade estiver me impedindo de exercer aquele direito, de eu participar daquela reunião, de eu ir àquela rua, àquela praça pública, qual é o remédio constitucional que eu vou me valer para poder exercer o meu direito de reunião? Todo mundo pensa, o direito de reunião é uma liberdade de ir e vir, portanto, o remédio constitucional adequado seria o habeas corpus. Errado, ok? Se alguma autoridade está te impedindo de exercer o direito de reunião, o remédio constitucional não seria o habeas corpus, não. E seria, sim, qual? O mandado de segurança. Veja, mandado de segurança, eu tenho uma autoridade coatora, e essa autoridade coatora, ela está me impedindo de exercer um direito líquido e certo. Qual que é o direito líquido e certo? O direito de reunião. Portanto, a garantia, o remédio constitucional adequado para garantir o exercício do direito de reunião é um mandado de segurança e não um habeas corpus. Tomem cuidado com isso, tá? Outro detalhe importante, que não está aí no inciso, mas que faz com que o direito de reunião seja o direito de reunião, é o seu caráter temporário, ok? O direito de reunião, ele deve ser exercido com prazo determinado. Se o direito de reunião for exercido sem prazo determinado, não estaríamos falando mais de reunião de pessoas, estaríamos falando de associação. Pessoas que estão se associando aí, criando uma associação para um determinado fim, ok? Mas, veja, o direito de reunião, além de ter a finalidade pacífica, sem armas, de ter que acontecer em local aberto ao público, tem que ter o caráter temporário, ok? Caráter temporário. Se o direito de reunião foi exercido por tempo indeterminado, não estaríamos mais falando de direito de reunião, e sim da constituição de uma associação. Ok, gente? Tudo bem? Então, vencido o direito de reunião, vamos partir para o próximo inciso aí na tela para vocês. Ok? Olha só, o próximo inciso aí é o 17, é o 18, é o 19, o 20 e o 21, todos relacionados à associação, à liberdade de associação. Então vamos ler aí, o primeiro inciso, o inciso 17. Diz assim: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, ok? Então, repetindo, vamos ler de novo: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Traz aqui para mim, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Algum tempo atrás, a Rede Globo teve uma novela. Na verdade, há muito tempo atrás, tivemos uma novela. Nós estamos no ano de 2017, né? Agora estamos em 2017, e tinha uma associação numa novela da Rede Globo, que era presidida pelo Antônio Fagundes, que fazia o papel do Juvenal Antena. Vocês lembram do Juvenal Antena? Então, tinha o Juvenal Antena, né, nessa novela. Ele era o presidente da associação, e era uma associação de bairro, era uma associação legal, ele fazia distribuição de medicamentos, ele fazia distribuição, a associação, né, fazia distribuição de cestas básicas e tudo mais. Nos últimos capítulos da novela, sabe o que aconteceu? Houve uma guerra, houve milícias ali tentando invadir aquele bairro, e aí o Antônio Fagundes, até então Juvenal Antena, né, presidente da associação ali retratada naquela novela, ele abriu um quarto que nunca era aberto e distribuiu armas para os seus associados. Eles estavam ali em guerra. E ele mesmo, olha, apareceu com um míssil de todo tamanho. Pergunto para vocês, essa associação retratada na Rede Globo, nessa novela, onde o Juvenal Antena, Antônio Fagundes, era o presidente, ela é lícita? Ela pode existir ou não? Ela deixou de ser lícita a partir do momento que ela se tornou a partir do momento que ela obteve o caráter paramilitar, ou seja, ele distribuiu armas, acabou ali o fim lícito daquela associação, e aquela associação, ela é ilegal, ok? Ela não pode mais existir, tá certo? Então perceba que as associações, elas devem ter um fim o quê? Um fim pacífico, lícito, sem armas, ok? Assim como o direito de reunião, né? Agora, volta à tela. Vamos ver o próximo inciso, que é o inciso 18.
O inciso 18 diz assim, ó, a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, traz aqui para mim. Gente, para criar a associação e para criar cooperativas, não precisa de autorização não, tá certo? E nem tampouco o Estado pode interferir no seu funcionamento. Agora, perceba, existem regras para se constituir uma associação e existem leis para poder também constituir uma cooperativa. Agora, chama a atenção de vocês para as cooperativas. As cooperativas, existem aquelas cooperativas de créditos, de tributos, essas sim podem exercer fiscalização do Estado, ok? Mas o Estado não vai intervir em seu funcionamento, apenas vai fiscalizar, tá certo? Então, volte à tela, agora vamos analisar o inciso 19. Diz assim, ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas, olha lá, hein, por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Traz aqui para minha tela, olha só, gente, as associações, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas. Quando a gente fala de compulsoriamente dissolvida, a gente está falando de extinção, ok? Extinção. Mas para se extinguir, para acabar com a associação, eu preciso de ter uma decisão transitada em julgado. Agora, o que é isso, hein? O que é transitar em julgado? Transitar em julgado é aquela decisão, ó, que não cabe recurso. Se não cabe recurso e transitou em julgado, formou o quê? Coisa julgada. Somente assim, por decisão transitada em julgado, a associação ela pode ser extinta, ok? Fora isso, não dá para extinguir a associação, não. Mas a associação pode ter sua atividade suspensa. E aí, ó, é diferente de extinção. Eu posso ter a suspensão da associação. E quando eu tiver a suspensão da associação, basta uma decisão judicial. Não precisa de transitar em julgado, não. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, uma liminar, né? Uma liminar, que é uma decisão provisória, de caráter provisório, essa liminar aqui, ela pode suspender o funcionamento das associações. Mas para extinguir compulsoriamente uma associação, eu preciso necessariamente de uma decisão judicial que esteja transitada em julgado, ou seja, aquela decisão que não cabe mais recurso. Tá certo? Ok, na tela para vocês, próximo inciso. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, ok? Então, é, claro, corolário da liberdade de associação, eu me associo se eu quiser, se eu não quiser, eu não vou me associar. Mas olha, professor, eu faço parte daquele bairro tem uma associação daquele bairro, ou seja, eu sou obrigado a fazer parte daquela associação? Claro que não, ok? Ninguém é compelido a associar ou deixar de ser associado, permanecer associado ou associar. Não é compelido, não é obrigatório, ok? Você pode, assim, exercer a sua liberdade de associação se quiser ou não, ok? Então, na tela para vocês, próximo inciso, 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, se você é filiado a uma associação, ela pode te representar nos interesses pelas quais ela foi criada. Ela não pode representar em todas as situações, não. Somente nos interesses para qual ela foi criada. Agora, preste atenção. Se a associação vai representar você, no ato constitutivo da associação, deve ter expressamente escrito que ela pode representar ali os seus associados judicialmente. Ok? Tudo bem? Então, ótimo. Partindo aí para o próximo inciso. Agora nós vamos estudar um importante direito, que é o direito de propriedade. Agora, professor, o
que é propriedade, hein? Gente, propriedade é o direito de usar, fruir e dispor da coisa, ok? Repetindo, o direito de propriedade é o direito de usar, fruir e dispor da coisa, ou até reivindicá-la também, ok? Então vejam só, na tela para vocês, é garantido, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade, ok? Mais um direito importante aí que nós vamos estudar, ok? Na verdade, uma sequência de direitos de propriedade. Agora, eu digo a vocês, né? Todo direito, nenhum direito é absoluto, ou seja, todo direito ele é relativizado. Se eu sou proprietário de um bem, para que eu permaneça sendo, para que eu continue sendo proprietário desse bem, eu preciso fazer com que esse bem cumpra a sua função social. Senão eu posso perdê-lo. Quer ver? Bota lá na tela. Inciso 23. Diz assim, ó, a propriedade atenderá à sua função social. Então veja, a propriedade ela deve atender à função social. Se ela não atender à função social, a lei pode trazer aí, ó, mecanismos, até a própria Constituição, que vai fazer com que você deixe de ser o proprietário. Só para vocês entenderem, olha só, eu vejo isso muito claro quando a gente percebe aí grandes latifundiários que deixam lá suas terras ao léu, não tomam cuidado, não cuidam bem dela, e aí entra uma pessoa, passa a cuidar daquela terra como se dona fosse, planta, cuida, planta árvore, constrói casa. E aí, gente, o que vai acontecer com o proprietário deste imóvel que deixou o imóvel lá largado? Ele vai perder a propriedade. Mas, ora, professor, o artigo 5º aqui não garante o direito de propriedade? Garante. Mas a propriedade deve cumprir a sua função social. Se não cumprir a função social, ele pode perder a propriedade. Olha só, só no nosso ordenamento jurídico existem 8 espécies de uso capião, hein? 8 espécies de uso capião. Então, se mesmo você sendo dono de uma gleba de terras, e você não cuida daquela terra, vem outra pessoa, vem uma família, se instala e passa a cuidar daquela terra com ânimos domini, com um tempo, né, que aí depende da lei, tem uso capião de 10, de 5, tem uso capião até de 2 anos, ok? Se aquela família está cuidando como se dona fosse durante um determinado tempo, ok? Ela vai garantir para si a propriedade. E aquele que era proprietário vai perder. Por quê? Porque a propriedade deve cumprir a sua função social. Eu estou falando isso e a gente vislumbra muito no meio rural, mas no meio urbano isso pode acontecer. Existe uso capião urbana também, ok? Se alguém deixa um imóvel abandonado, olha, ele pode ser penalizado pelo Estado por isso. Se aquele imóvel urbano não está cumprindo as exigências estabelecidas no plano diretor do município, haverá penalidades para ele, inclusive podendo perder ali a sua propriedade, ok? Tudo bem, gente? Então volte na tela, vamos agora estudar os próximos incisos, ok? Que é o inciso 24, o inciso 25 e o inciso 26. Olha o que diz o inciso 24, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Traz aqui para mim. Gente, estamos falando aqui neste inciso, no inciso 24, de uma das intervenções do Estado na propriedade privada. Ou seja, o que seria essa desapropriação? A desapropriação, também chamada de expropriação, é quando o Estado transfere para si uma propriedade de outra pessoa, de outrem, ok? O Estado vai transferir para si. Mas, professor, o Estado pode fazer isso? Pode. O Estado pode fazer isso. Ele vai fazer isso baseado em quê? Quais são as justificativas? Ora, tá aí. Olha na tela aí para vocês. Olha, vai fazer isso ou por necessidade, ou por utilidade pública, ou por interesse social, ok?
Então, esses são os 3 requisitos aí, ó, da desapropriação. Ou ele vai desapropriar por necessidade pública, por utilidade pública, ou por interesse social. Então, traz a imagem para mim. Vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Como é que funciona isso, hein, professor? Funciona assim, gente. Imagine, caso real. Imaginem que nós estamos em Belo Horizonte e está sendo construída uma super avenida, a linha verde, ok? Lá na região de Venda Nova, né? Por ali. E aí, olha, no meio da construção ali da linha verde, tinha uma casinha. Uma casinha do senhor João, ok? O João, ele morava aqui, ó, o João aqui, ele morava aqui feliz da vida nessa casinha, sabe? Só que a obra precisava ser concluída, né? Existia ali um projeto de passar uma grande avenida e ela iria passar, ó, exatamente na onde que se localiza a casa do senhor João. E aí, o que vem o Estado? Vem o Estado e faz assim, ó, senhor João, perdeu. Você perdeu a sua casa, seu João. Mas olha, senhor João, a gente precisa construir aqui essa estrada, é interesse público, vai ser de utilidade pública, portanto, nós vamos tirar a sua casa do senhor, senhor João. O senhor vai ficar sem ela. Mas tem uma notícia boa para o senhor, senhor João. Sabe qual é a notícia que eu tenho para o senhor, senhor João? Eu, Estado, ó, eu vou te indenizar. E antes que eu te tire de lá, eu vou te indenizar em dinheiro, eu vou te pagar em dinheiro. O senhor João, o que vocês acham? Vocês acham que ele vai ficar feliz? Não vai não, sabe por quê? Porque o senhor João vira para o Estado e fala assim, mas Estado, eu cresci nesta casa, eu nasci nesta casa. E aí, gente, o que o Estado vai falar para o senhor João? Vai falar assim, senhor João, não interessa, sabe por que não interessa, senhor João? Não interessa se você cresceu, se você nasceu, se você tem uma história de vida na sua casa, porque a sua necessidade não é mais importante do que a necessidade da coletividade. E em razão da coletividade, senhor João, o senhor não pode nem discutir comigo se eu vou ou não te desapropriar. A única coisa, senhor João, a única coisa que você pode discutir comigo é o quê? É o valor da indenização. Ok? Ou seja, vai passar o trator na casa do senhor João, de qualquer jeito, ele vai ficar muito triste, ele vai chorar, mas ele não pode mais brigar pela casa dele, ele só vai poder brigar pela indenização, pelo valor da indenização, ok? Este, então, é o Instituto da Desapropriação ou Expropriação, no qual o Estado transfere para si o bem de um particular, ok? E ele faz isso por necessidade, ou por utilidade pública, ou por interesse social, tá certo? No próximo bloco, vamos continuar o estudo aqui dos incisos do artigo 5º. Até mais, tchau, tchau.